Cultural, uma artista plástica que usa argila para expressar sua arte em esculturas que provocam as pessoas quanto à ligação com os ancestrais e também a natureza e os animais. A exposição Totem ou Humano está na Casa Cuiabana e a entrada é de graça, viu, pessoal? A visita à Casa Cuiabana já é uma viagem no tempo. O Centro Cultural é um dos prédios mais antigos de Cuiabá, construído no século XVIII. E é entre as paredes de adobe e o chão de cerâmica antiga que a artista plástica Divanise Carbonieri aguça o imaginário das pessoas, com suas esculturas que mesclam a arqueologia, a pré-história e a ancestralidade. A exposição Totem ou Humano faz referência a essa questão do totem, do animal sagrado, porque as sociedades antigas, na pré-história ou na antiguidade, elas tinham normalmente, muitas vezes, um animal sagrado que dava força, dava energia para aquele clã, de onde eles acreditavam que tiravam a sua energia, E então, de certa forma, a espiritualidade, a primeira experiência com a espiritualidade do ser humano foi com o animal. Formada em artes visuais, doutora em literatura e escritora, Divanise sempre alimentou outra paixão, as artes plásticas. Ela usa o barro, a argila, para dar forma aos sentimentos e figuras que saem da sua imaginação, como os reinantes, as esfinges, cabeças e ossaturas. Logo na entrada da exposição, o animal humano. Essa primeira parte aqui da exposição são peças que elas foram moldadas em 2012 e ficaram sem ser queimadas. Foram moldadas na argila, E ficaram sem ser queimadas desde então. E nesse período eu mudei de casa algumas vezes e tal, e elas resistiram. E esse ano, 2024, é que eu queimei. Então, por isso que eu coloco 2012 a 2024, porque a finalização foi esse ano, Agora, o restante da exposição não é contemporâneo, foi tudo feito em 2024. Aqui nesse cantinho da exposição, a artista plástica aproveitou essa cristaleira, que também é um mobiliário integrado ao Centro Cultural Casa Cuiabana. E nesse ponto, ela faz uma provocação ainda maior ao espectador. Nessa visão e também na ideia da conexão do humano com o animal, ou seja, com a sua ancestralidade. E ela construiu uma ideia de teia, usando o móvel, mas também diversas formas de mostrar a sua própria arte. Quando surgiu a ideia de fazer a exposição aqui, havia essa característica, de ter esse mobiliário que ele é tão antigo, que ele não pode ser removido daqui sob risco de ser danificado. Então a gente incorporou. Na parte de cima, a gente tem um espaço que a gente chamou de ancestrais. Então é o mundo dos ancestrais. Essa coisa entre animais e seres humanos. Na parte de baixo tem um tom de brincadeira. Toda essa parte aqui é chamada de brinquedos totêmicos, então dá pra ver que eles são bem coloridos, Eles são feitos com outro tipo de material que a gente chama de cerâmica fria. E por fim o baleiro, que também faz parte da cristaleira, faz parte aqui do mobiliário da casa e também não poderia ser removido. E então a gente incorporou e a gente começou a pensar numa teia, Porque a realidade, numa concepção animista, por exemplo, todos nós, todas as coisas que existem, e não só as criaturas vivas, mas também as criaturas, vamos dizer assim, inanimadas, como as rochas, por exemplo, todos nós fazemos parte de uma única teia, de energia, de força. A exposição é resultado de um edital da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e fica em cartaz até o dia 25 de junho. Essa exposição é resultado de um edital chamado Viver Cultura, que foi lançado pela CECEL, pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Está aqui exposto na Casa Cuiabana, no Centro Cultural Casa Cuiabana, que fica pertinho do Pronto-Socorro e da Santa Casa, aqui no centro de Cuiabá. E fica aberto a visitação até o dia 25 de junho, de forma totalmente gratuita e nos horários das 8 ao meio-dia e depois das 14 às 18.
E o Centro Cultural Casa Cuiabana fica na Avenida General Vale, número 181, no bairro Bandeirantes, logo após o antigo pronto-socorro, bem no centro de Cuiabá. E em